Olá humanos, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou o Ali1, e acho que todo mundo é o que sonha, né? Desde coisas boas até ruins. E é comum existir sonhos marcantes. Aqueles que têm algum elemento que faz você ficar pensativo, até depois de já ter acordado. É mais normal isso acontecer em pesadelos, onde você está em uma situação bizarra, que faz você entrar em desespero. Só que quando a gente acorda, meio que isso acaba. Você fica até aliviado por saber que tudo o que aconteceu não existe. Agora, imagine se tivesse uma coisa nos seus sonhos que sempre aparece repetidamente, algo que te chamasse atenção, e até influenciasse sua vida. Bem, meio que isso é o que aconteceu com a figura deste homem, um rosto viral, que supostamente apareceu nos sonhos de várias pessoas. Então, senhoras e senhores, vamos explorar o mistério do Cheeseman, o homem dos sonhos. Bem, como falei, tudo isso é bastante ligado a sonhos, e começou assim. Cheeseman surgiu em um site de 2008. Nele tem a foto do homem, que tem um rosto bem peculiar, redondo, com sobrancelhas grossas, olhos grandes. É uma face bem fácil de reconhecer. Na parte de história, conseguimos saber mais sobre o que ele é. O site conta que uma paciente desenhou este rosto para seu psiquiatra, em janeiro de 2006. Esse rosto aparecia em vários dos seus sonhos. Às vezes ele até dava dicas pessoais para ela. O psiquiatra deixou o desenho na sua mesa, e outro paciente entrou na sala e viu o desenho, e disse que também sonhou com este rosto. Então, o médico resolveu enviar a imagem para outros psiquiatras que tinham pacientes que sonhavam bastante, e ver no que ia dar. E adivinha só, segundo o site, até 2.000 pessoas reconheceram esta face, e eram gente de vários países diferentes, até aqui no Brasil também. E parecia que não existia ninguém com um rosto assim na vida real. Então, o site Cheeseman acabou sendo criado para que pessoas mandassem relatos e hipóteses sobre quem é esse homem. Bom, essa é a apresentação que o site dá para o Cheeseman. Vamos ver o que mais ele informa. Nele também há 5 teorias principais para este fenômeno. A primeira é a teoria do arquétipo. Esta diz que a face do Cheeseman faz parte do inconsciente de todo mundo. Isso segue a teoria de um psicanalista chamado de Carl Jung, que estuda bastante sobre o inconsciente coletivo, que é justamente o pensamento de que ideias e imagens são herdadas durante os séculos, e estão presas dentro do subconsciente humano. Então, o Cheeseman seria uma imagem que está no subconsciente humano, e aparece nos sonhos de algumas pessoas de tempos em tempos. A segunda teoria é a religiosa, que basicamente diz que o Cheeseman é uma representação de Deus, e que ele está usando os sonhos para se manifestar. A terceira é a do explorador de sonhos. Ela diz que o Cheeseman é um viajante de sonhos. É por isso que ele aparece para tantas pessoas assim. Alguns até acreditam que ele faz parte de uma corporação maior, ou coisa do tipo. A quarta é a da imitação, que é muito mais simples. Ela fala que a pessoa que vê esta história do Cheeseman fica tão impactada que acaba sonhando com ele também. Um monte de gente vê essa imagem pela internet e acaba sonhando com ele também. E a última, a do reconhecimento diário, que afirma que nós vemos vários rostos durante os sonhos, mas não lembramos da aparência da maioria deles. E quando vemos o rosto do Cheeseman, nossa mente acredita que os rostos que não conseguimos lembrar, é o rosto do Cheeseman. Tipo, nosso cérebro tenta repor a lembrança dos rostos borrados dos sonhos, com o rosto do Cheeseman. Aí dá a impressão que muita gente já viu ele, mas é só impressão mesmo. E bem, são essas as teorias do site oficial. Além dessas hipóteses, há também alguns relatos de sonhos, como o de uma mulher que viu o pai dela como Cheeseman, sendo que o pai real dela não tinha nada a ver com ele. Tem também uma pessoa que é apaixonada por ele dentro dos sonhos, mesmo ela não achando o Cheeseman bonito. A pessoa tinha até encontros com o homem. Outros só via ele por um espelho, e ele ficava encarando-o sem fazer nada. Enfim, são várias situações diferentes, que não parecem ter ligação entre si, mas é sempre o mesmo cara. Bom, o panorama geral da lenda do Cheeseman foi assim. Como já falei, o site surgiu em 2008. O boato teve uma certa discussão na época. Lembre-se que essa foi uma época de creepypastas e lendas. Então Cheeseman ficou bem conhecido por quem gostava de mistérios. Enfim, mas agora, vamos ver uma interpretação cética do negócio. O criador do site se chama Andrea Natella. Ele já deu uma entrevista para Vice, onde ele falou que viu o Cheeseman em um sonho em 2008, onde o homem pediu para ele criar o site. Aí ele desenhou o rosto e criou o domínio no mesmo ano. O que é estranho, a história diz sobre um psiquiatra em 2006, que viu que o rosto do Cheeseman aparecia em vários locais. De onde veio esse psiquiatra?
o André conheceu esse médico. Não temos muitos detalhes sobre isso, e outra coisa que faz alguns ficarem pensativos, é que André é um sociólogo e publicitário italiano. E aí já vem o problema, ele é um publicitário. Aliás, ele trabalhava em um site de campanhas de marketing, que se chamava Guerriglia Marketing. Então, marketing de guerrilha é um tipo de publicidade que usa meios não convencionais para divulgar um produto ou ideia, igual a essas imagens na tela. São exemplos disso. Um marketing que se divulga de forma mais criativa, digamos assim. E bem, já dá para imaginar onde tudo isso leva, né? O Cheeseman viralizou, virou uma imagem relativamente grande pela internet, onde no site tem downloads de posters dele, para você mesmo espalhar. E o criador é um publicitário que trabalha com um tipo de marketing alternativo. Enfim, muita gente acredita que toda essa história do Cheeseman era só um experimento, era um projeto que o André criou como parte do seu trabalho. Isso já leva a crer que nada disso é real, mas é legal achar que essas coisas são reais, né? Enfim, ainda tem o Facebook do Cheeseman, com algumas imagens e relatos, mas nada além disso. Não temos muitas atualizações recentes do site. A história ficou morna com o tempo. Lembro que ela era mais conhecida lá para 2010. Dizem que Cheeseman ia ter um filme, mas não achei muita coisa, e até agora não tem nenhuma notícia sobre isso. Enfim, essa é a lenda do Cheeseman, o rosto estranho que chamou a atenção da internet. E aí, você já sonhou com este homem?